Abre a coluna da Mônica Bergamo, hoje publicada no jornal Folha de São Paulo, e ela está aqui conosco hoje para falar também sobre isso. Ela conversou com um advogado de Bolsonaro a respeito. Disse que foi encontrado no celular dele, né? Que é essa carta pedindo asilo a Javier Milei. E o advogado diz que, ele não ia usar. É isso, ô Mônica? Revela aí pra gente o que o advogado falou para você. Olha só, o que que os advogados dizem? Eu queria só fazer uma adenda ao professor Maiorovic, que quer dizer o seguinte: ele não vai mais fugir porque ele está preso, né? Não tem a menor possibilidade mais de fuga. E quando o Bolsonaro começou a ser tratado pelo Donald Trump como um perseguido político insistentemente, e o Bolsonaro também dialogando com ele via redes sociais, ficou óbvio para os ministros do Supremo Tribunal Federal que sim, ele poderia ir para a Embaixada dos Estados Unidos e que ele seria recebido, ele entraria na Embaixada dos Estados Unidos como um perseguido político, né, assim considerado pelo Trump, e que, portanto, ele ficaria lá até o Lula dar um salvo-conduto para ele poder viajar para os Estados Unidos. Criaria uma crise tremenda e foi por isso que ele acabou sendo preso, né, indo para a prisão. Desculpe, foi por isso que, num primeiro momento, ele acabou tendo que usar a tornozeleira, porque havia uma desconfiança grande de que sim, ele poderia fugir. Bom, e o que os advogados dizem? Eles falam sobre essa questão específica do asilo para a Argentina, que isso foi há 1 ano e meio, que enviaram para ele. Agora vai ter que explicar por que a mulher do Flávio Bolsonaro enviou isso para ele. Né? A gente pode imaginar que usaram o celular dela para enviar para ele isso, que a mulher do Flávio mesmo, que não é uma pessoa que atua politicamente, nunca foi conhecida como conselheira do Bolsonaro, alguém usou o celular, provavelmente o marido dela, para mandar isso para o Bolsonaro, e que, portanto, existiu essa conversa de ele pedir asilo político para a Argentina. O que os advogados falam? O que existiu, o que não existiu é passado. O fato é que ele não aderiu, não pediu, não foi. Então, portanto, aí não teria crime. Mas claro que o conjunto da obra, isso só reforça a impressão de que sim, a possibilidade de fuga estava no horizonte dele. Primeiro, bem Pessoa, ele foi para a Embaixada da Hungria sem a menor explicação, passou uma noite lá, um ex-presidente dormindo numa embaixada que não está nem o embaixador, estava lá, que não está o presidente lá, não tinha nenhum sentido, sendo que ele tem casa em Brasília. Depois essa conversa de pedir asilo para o Milei, depois os sinais dados pelo Trump de que ele poderia ser recebido nos Estados Unidos como um perseguido político, situação em que o filho dele já se colocou, já foi para lá. Né? Fugas são constantes entre os bolsonaristas, né? São muitos os que fogem do Brasil, desde pessoas comuns até o Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli. Então, é isso, tem todas as evidências de que essa conversa existiu, né? Mas se existiu, agora ela está inviabilizada, né? Essa história, você falou uma frase interessante aí, né, Mônica? As fugas são constantes entre os bolsonaristas. E em relação ao Bolsonaro, tem um passado, né, o Sakamoto aí, que faz o Supremo Tribunal Federal ficar de olho, né? Não, tem todo, como o Josias, como o Walter, a Mônica me citou, tem todo. A ideia da fuga está no imaginário do Bolsonaro, né? Fez o test drive de fuga na Embaixada da Hungria, em fevereiro do ano passado, quando o passaporte foi recolhido, né? Toda a aproximação, discussões com relação ao próprio. Ele fugiu para os Estados Unidos no final do mandato dele, ficou muqueado 3 meses do lado da Disney, né? Próximo do Pateta e do Pato Donald. Né, exatamente para também esperar os desdobramentos do que ia acontecer aqui e evitar qualquer responsabilização pelo que ele já tinha feito. Ou seja, a ideia de se pirulitar, se escafeder, se muquear em outro lugar é uma coisa que faz parte, sim, do imaginário da família Bolsonaro. O que eu queria completar, Fabiola, tem um ponto que eu acho que foi levantado, de certa forma está nas falas, né, disso, e está todo mundo olhando, que é, gente, a família Bolsonaro foi elencada como uma família que sabia muito se comunicar digitalmente,
que era genial do ponto de vista da estruturação de uma comunicação, principalmente uma comunicação de guerrilha, de ataque. Elegeu um presidente nesse sentido, manteve, né, de rédea curta, aliados e inimigos, gabinete do ódio e tudo isso mais durante muito tempo. Toda a organização, a festa da Selma dentro do bolsonarismo, o que foi isso? O pessoal organizando-se por baixo do negócio e aí vai, explode, etc e tal. E aí, de construção e reconstrução de conceitos e significados, né? Tem doutorado da semântica de todo o processo da semiologia, da semiótica da família Bolsonaro, tudo isso. Como é que uma família que tem tudo isso chega em determinado momento e acha sinceramente que basta pagar a mensagem, que não tem problema, a PF não vai pegar? É inacreditável. Sabe, como é que a família... O Bolsonaro sempre falou que trocava de celular de tempo em tempo, que não confiava. Como é que ele, sabendo que está sendo monitorado não de forma de vista ilegal, não estou falando espionado, estou falando ele é réu. Ele é réu no caso de golpe de Estado. O pessoal sabe que ele pode fugir. O Moraes já tinha colocado uma série de regras. E mesmo assim, no mês de julho, com todas as regras que estavam colocadas, ele estava trocando com o filho e com um aliado importantíssimo como Malafaia, coisas que na hora que se fossem pegos, claramente ia dar chabu, sabe? Então, assim, tinha um monte de coisa, leia um relatório inteiro, tem coisas inacreditáveis que eles estão trocando via mensagens, tudo isso que eles estão fazendo. E aí eu lembro da ideia de alguns conceitos de burrice. Burrice não é separar sujeito e predicado com vírgula, burrice não é você não saber como, de repente, consertar um motor ou uma fiação. Burrice não é... Burrice, na verdade, é você, montado na sua própria arrogância, cavalgar de peito aberto orgulhosamente. E é isso que aconteceu.